Bom dia, meu nome é Nicole da Gama e agora eu vou apresentar o meu trabalho 2 de rede de computadores, que é o trabalho com conexão TCP. Eu vou iniciar então mostrando os arquivos da pasta, para mostrar as alterações que vão ser feitas, o código do trabalho e por fim eu vou mostrar ele realmente funcionando. Então, iniciando aqui pela pasta, nós temos uma imagem que eu vou utilizar para transferência, um arquivo grande que vai ser utilizado para transferência também, e o nosso servidor e o nosso cliente. Então, para iniciarmos, fazer uma introdução do tema, então o projeto é uma aplicação cliente-servidor utilizando o protocolo TCP, programação de sockets. Então, o servidor, ele vai estar aceitando múltiplas conexões TCP simultâneas e vai criar uma thread por cliente. Cada thread vai processar as requisições daquele cliente, que vão ser pedido de arquivo, mensagens de chat ou o pedido para sair. A integridade do que está sendo enviado vai ser verificada via SHA-256, Então, o servidor calcula o hash do arquivo, envia antes os bytes e o cliente calcula o hash do arquivo recebido e faz a comparação entre eles. Para mostrar aqui, o programa funcionando, vou deixar 3 abas aqui do terminal do VS Code e vamos ligar primeiro o nosso servidor. Ele inicia, mostra onde ele está escutando e coloca para aqui, para digitar mensagem no servidor. Vou iniciar um cliente, já pediu meu nome, vou falar aqui. Ele já avisou que eu tô conectada. Vou colocar meu nome aqui, ó. Já avisou que eu entrei no chat também. Eu entrei, vou colocar chat. Boa tarde. Ele já mostrou a requisição que eu fiz. E aqui também do outro eu vou colocar um chat olá. Então, primeiro eu vou daqui pedir um arquivo, que é uma imagem, shihiro.jpg. Ele viu aqui, recebeu e verificou. Então, se formos ver, está aqui, ó, baixado Shihiro. Eu vou pedir aqui do outro um arquivo maior, que é um arquivo grande, ó, já mostra aqui o tamanho dele, mas fala que ele foi recebido e verificado. Então, se formos ver, tá aqui, ó, baixado trabalho.customer. Se eu digitar errado, deixa eu colocar aqui, shihiro.j. Aqui, ó, o servidor viu que eu tentei baixar um arquivo inexistente e aqui ele já me falou que ele não possui o arquivo solicitado. Vou abrir mais um cliente aqui, pra gente ver. Então, já avisou, todo mundo, mas eu quero sair direto. Então, ó, sair, Santos deixou o chat, vou sair aqui do outro. Opa, sair, ó, Gama deixou o chat também, vou sair daqui também, /sair, e deixei aqui o chat, todo mundo. Então, iniciando a explicação do código a partir do servidor, é iniciado a importação das bibliotecas, então se importa o socket para a criação do socket, o ES para poder utilizar recursos do sistema operacional, o hashlib para poder fazer o cálculo do hash e o threading para poder criar as threads para utilizar o serviço de multithread. O host é colocado como 0000 para poder escutar em todas as portas, é definido a porta que vai estar o servidor e o tamanho do buffer. Então, é criada, uma lista para os clientes e a primeira função a ser definida é o SHA-256. Ele vai definir a função, que vai calcular o SHA-256 de um arquivo. Então, ele tem um loop que ele lê o arquivo em bloco de tamanho buffer para não carregar o arquivo todo na memória. A próxima função é o receive line. Ele lê do socket byte a byte até encontrar um /n. A próxima função é o broadcast text. Ela vai estar enviando uma mensagem de texto para todos os clientes conectados no servidor. Então, essa mensagem ele envia para todos. O próximo é o send file. Ele primeiro verifica, se existe o arquivo. Se ele não existir, ele envia um file error para o cliente e imprime a mensagem que o cliente tentou baixar um arquivo inexistente. Depois, ele vê o tamanho
do arquivo e vai chamar a função que faz o cálculo do SHA-256. Aqui, ele cria um header para poder enviar, faz o cabeçalho, né, para enviar no formato correto. Ele, por fim, ele abre o bloco, abre o arquivo em blocos e o envia. Temos o handle client, que ele é praticamente o bloco principal, assim, né, do código, e ele vai tratar cada cliente numa thread. Então, se o cliente não inicia com nome, ele já fecha o socket diretamente. Se ele tiver o nome, ele loga a conexão e transmite por broadcast, né, que o cliente entrou no chat e avisa todos os outros clientes. Depois disso, nós entramos no loop principal de requisições do cliente. Então, ele vai ler as linhas do socket utilizando o receive line e vai checar se o cliente não saiu abruptamente da conexão. Se ele saiu, daí ele faz um break aqui. Ele começa o processamento aqui das requisições. Então, ele vai imprimir qual requisição foi feita. Então, se a requisição foi sair, ele vai sair. Se a requisição começa com chat, daí ele faz o broadcast da mensagem que o cliente falou. E se começa com file download, ele vai prosseguir para baixar o arquivo. Vale falar que essa mensagem não é o que o cliente escreveu, ele não vai ter escrito file download. O cliente vai escrever baixar, e daí o cliente vai ter enviado o file download para o servidor. Não vai ser o usuário que vai ter escrito assim. E se for algum comando não reconhecido, alguma coisa que a pessoa digitou sem querer, daí temos um erro de comando inválido. Por fim, tem aqui uma exceção, né, para tratar se tiver acontecido alguma exceção com o cliente. Por fim, né, finalmente, temos o finally, que no fim da função ele remove o cliente da lista, fecha a conexão e informa no broadcast que o cliente foi desconectado. Aqui vamos para o Server Console. Ele permite digitar mensagens no console do servidor e transmiti-las como chat. Então, o input, né, ele vai lendo a linha e se ela não estiver vazia, ele chama o broadcast e compartilha para todo mundo. Depois nós temos o main, ele inicia criando o socket e define no o SO reuse address para poder reutilizar. Ele faz o bind para associar o socket e coloca o socket para escutar. Daí ele cria e inicia a thread e daí nós vamos para o loop principal. Ele bloqueia esperando o cliente conectar e quando ele conecta, ele retorna com o client sock e o address. Então, para cada cliente, ele cria uma thread que vai estar executando e ele permite encerrar com o keyboard interrupt, que é para ser o Ctrl+C, né, utilizado no terminal. Então, aqui no cliente, o código é iniciado da mesma forma que o servidor, importando as bibliotecas, o socket, o OS, hashlib e o threading. E também tem a função do SHA, que é da mesma forma que do servidor, para poder calcular o SHA-256 e ver o hash do arquivo. Então, vamos para a função do receive file, que ela recebe os arquivos do servidor. Bem, ela ocorre quando o cliente recebe o header com a linha textual que começa com file info. Então, ele interpreta o cabeçalho e, em caso de erro no header, ele imprime a mensagem de erro na tela, que vai ser header de arquivo inválido. Ele cria o arquivo local com o prefixo baixado, que dá para ver a diferença do arquivo que já estava lá no local e o arquivo que foi recebido. Então, ele entra em loops, recebendo bytes com o sock receive até completar o tamanho total informado. Ele salva os dados conforme chegam, sem carregar tudo na memória. E daí ele recalcula o SHA-256 do arquivo recebido e compara os hashes se eles são iguais. Se eles são iguais, ok, o arquivo foi recebido. Se eles não são iguais, então ele já avisa que o arquivo foi corrompido, né, dá o nome do arquivo, e fala que o SHA está diferente. O receive thread, ele fica sempre escutando mensagens do servidor. Então, ele executa numa thread separada para receber mensagens enquanto o cliente digita. Se ele recebe, né, o if not data, ele
ele percebe que significou que o servidor caiu e desconectou. Então, ele imprime o aviso e fecha o programa imediatamente. Se ele recebe o file info, ele chama a função receiveFile para tratar disso. E se o texto ele vem com file error, ele informa o erro que o servidor não possui aquele arquivo que ele está solicitando. Então, por fim, indo para a função main, ela inicia pedindo o nome do cliente, né, para ser enviado ao servidor, porque já vimos que sem isso o servidor não roda. Após isso, ela cria um socket TCP e tenta realizar a conexão com o servidor. Depois disso, ela inicia uma thread com a conexão e imprime os comandos possíveis na tela do cliente. Então, baixar o arquivo, né, o modo como tem que ser, o chat e a mensagem escrita, e o sair. Então, ela entra em um loop, lendo e tratando o input do usuário. Então, se for baixar, ó, aqui no baixar, ele vai enviar o file download. Se é o chat, ele envia o chat. Se é sair, ele coloca o sair, saindo e fecha o socket.